Olá! Você está no canal Vida no Jardim e eu sou Lúcia Borges, paisagista. Nesse episódio vou mostrar a você como montar um vaso de planta passo a passo. Por acaso você já precisou de montar um vaso ou fazer um transplante de uma mudinha e não sabia como fazer? Vem aprender comigo passo a passo agora como fazer esse procedimento. O que vamos precisar para fazer isso? Primeiro, da planta. Qual planta que a gente vai usar? Aqui a gente tem uma espada de São Jorge, uma planta muito legal. O recipiente onde a gente vai plantar, que é uma coisa legal porque a gente precisa de ter dreno, daqui a pouquinho a gente vai mostrar o porquê. Material para drenagem, aqui eu tenho argila expandida e essa manta de drenagem, que é uma manta muito porosa, muito legal. Ferramentas, uma pá para me auxiliar, um podão para fazer alguma poda. A mistura do plantio, um substrato ou terra com areia e esterco. E por fim, um acabamento aqui, o biobrick, a lasquinha de madeira, para dar essa finalização ao nosso vaso. Primeiro é escolher o recipiente. Na verdade, adequar o recipiente à planta que a gente vai fazer esse plantio. No caso foi escolhido a Sansevieria, a espada de São Jorge, uma muda retirada de uma touceira do jardim, e a gente vai adequar essa muda ao recipiente escolhido. Legal ter uma proporção, tamanho do vaso, tamanho da planta, um espaço legal para ele se enraizar, para a planta se desenvolver bem aqui e pensar na altura também. Então é interessante ter um vaso apropriado para a espécie escolhida. Independente do recipiente escolhido, é importantíssimo a drenagem, o furo de escoamento. Se eu exagerei numa rega, se esse vaso está fora e está chovendo, a planta não pode se afogar. A água é importante para a planta, mas o excesso dela mata, pode chegar a apodrecer as raízes. Então, o excesso da água tem que sair. Aqui está bem interessante, está cheio de furos aí, e mesmo que eu não tiver o pratinho ou o apoio, por esses desenhos do fundo do vaso, isso aqui não é só estética, na verdade a função é para ele não obstruir a saída dessa água. Tem que fazer a drenagem também da terra aqui. A água em excesso tem que se acomodar em algum lugar para depois sair nesses furos de escoamento. Nós estamos usando agora a argila expandida, que é um material feito de argila, muito legal, muito leve, bastante usado para a drenagem, fica leve o vaso, deve ser coberto todinho o fundo. Depois que eu cubro esse fundo todinho, se eu colocar a terra aqui dentro, mesmo com esse fundo coberto, pode passar a terra aqui e eu perder o substrato. Então, eu vou fazer um filtro, né, com o uso da manta de drenagem. A gente coloca no vaso, se esse pedacinho for pequeno, a gente utiliza até 2. Tem situações que a gente faz como se fosse um coador de café, a gente sobe para cima, mas no caso aqui não é necessário. E aí tá feita a drenagem. Aí observe que eu peguei um pedaço desse vaso só para essa drenagem, o resto todo vai vir com a mistura de plantio. Como a planta escolhida é uma espécie mais suculenta, de uma folha mais espessa, plantar só nos substratos encontrados pode trazer uma terra mais encharcada, que não é tão legal para a planta. Então é interessante misturar 2/3 de substrato, 1 para de areia, 1 a 1, dependendo da textura desse substrato. Aqui a gente já tem essa mistura pronta, preparada, homogeneizada, bem misturada, para a gente colocar aqui já no recipiente. Faço todo o fundo, acomodo bem, distribuo essa terra. Quanto melhor preparada, a planta responde melhor ainda. Até chegar, eu completo essa terra aqui, até chegar na altura das raízes ou do torrão. No caso, eu retirei a muda de uma touceira, então ela não está com um torrão muito desenvolvido. Então, eu vou ter que adequar a altura que eu quero. Eu não vou deixar nem a raiz para cima, nem afundar demais a planta. O ideal seria que ela fique na linha, né, do colo da planta, entre essa parte finalzinha aqui dessa folha e o sistema de raiz e rizoma que ela tem.
Essa planta é uma planta muito bonita, uma planta muito usada, seja para as pessoas que são supersticiosas e acreditam no poder das plantas, chamada popularmente de espada de São Jorge. Ela traz proteção, ela corta mal olhado, ou ela pode ser usada também pela característica estética dela, né? Uma planta com fácil cultivo e tem uma beleza muito interessante, ela é bem alongada, muito rígida, bem comportada e que se desenvolve muito bem em ambientes internos ou até externos também. Aqui a planta tá feia, como ela foi tirada de uma touceira, veio uma parte feia dela. A gente usa a tesoura de poda, bem afiada, de preferência que ela esteja bem limpinha, e faça o corte, retirando essa parte. Como aqui ela não vai ser usada no vaso, ela posso usar às vezes para produzir uma nova muda. Aqui eu tenho uma nova muda, ela não está bonita para formar um vaso, mas ela pode se tornar uma muda para uma futura planta de um vaso ou mesmo do jardim. Eu não vou usar essa parte, essa aqui está mais bonita, está com uma folhagem legal, e eu vou juntar essas duas para formar um vaso mais estético aqui, mais legal. Nosso vasinho de Sansevieria. Vou colocar mais um pouquinho de terra. E adequar a muda. Acomode bem as raízes. Certifique que não está amassando, não está quebrando nenhuma. Estude a posição do vaso. A ideia aqui é de falar que é uma planta só, uma muda só, apesar de for feita de duas partes da planta, não uma parte só. Pressione levemente para que a planta se sinta enraizada. Vire o vaso, olhe de um lado, olhe de outro. Às vezes vai ser necessário trazer mais uma. Será que isso é legal para crescer esse vaso? Faça esse estudo. Se for, é interessante para que o vaso fique numa proporção mais legal, né? Mais estético, que possa já ir para uma sala, né? Não esperar a planta crescer e se desenvolver e a gente ter uma planta já pronta para um ambiente, né? Eu vou colocar mais essa terceira muda aqui. Pressione para que as plantinhas fiquem bem acomodadas e não tombem, não caiam, né? Quando a gente fizer o transplante dela, o transporte dela, a transferência para o ambiente que a gente vai colocar. Tá quase pronto. Daqui a pouquinho tá faltando só o acabamento. Não posso pôr muito mais terra, senão eu vou passar daquela linha mostrada. Estando bem acomodada, as mudas firmes, a gente pode vir com o acabamento. Como a ideia não era dar contraste, é manter a homogeneidade da cor do recipiente, vou usar o Biobrick ou lascas de madeira, que é essa pecinha legal aqui que dá o acabamento, não deixa na terra, né? Mostra um vaso com uma finalização, um acabamento aqui legal. Agora é só dar uma limpada na planta, vir com um material para poder fazer essa limpeza. Pode ser um paninho, pode ser uma escovinha. Para tirar um pouco da terra que sujou. E depois molhar esse vaso. Como é a primeira vez que a gente plantou, a ideia é de molhar e esperar que escoa a água daqui de baixo. Molhe bem, deixa ela acomodada, essa água vai ajudar a pressionar levemente essa terra e ela vai se sentir bem aí e começar o processo de enraizamento. E aí, gostou do vaso? Curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, me pergunte se ficou com alguma dúvida e até a próxima!